Olá, meus amigos, saudações a todos. Como eu tenho dito aqui, eu tenho feito transmissões dando orientações e dicas de como desenhar e pintar a figura humana, mais propriamente dito, o retrato. A próxima transmissão seria sobre como pintar a pele negra. Mas eu vou fazer uma pausa nessas transmissões e eu estou no processo criativo de uma pintura minha e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, a cada transmissão eu darei um passo a passo, a evolução deste trabalho. Então é um trabalho sobre madeira e sobre folha metálica. Nesse caso aqui eu estou usando uma folha de cobre. Eu joguei vinagre em cima dela para ela oxidar e ficar com essas manchas. Eu não pretendo deixar nesta cor. Depois de parcialmente pronta a pintura, eu vou cobrir com folha dourada e depois vou lixar, depois de seca, eu vou lixar levemente com uma esponja de aço para fundir as duas. A camada dourada vai ficar bem transparente, bem levinha por cima dessa cobre, ok? Eu estou fazendo em óleo. Essa técnica originalmente, que era a técnica bizantina, ela era feita em têmpera. Ok? Então é uma adaptação que eu estou fazendo. A têmpera, falando rapidamente, era uma pintura que era usada, ela tinha como base a gema do ovo. Então era a gema do ovo, vinagre para matar fungos, né, para não estragar. Então era gema de ovo, vinagre, o pigmento e, se não me engano, água destilada. Né? Então, quero compartilhar isso com vocês, acho que vai ser bem interessante. Só fazendo uma pausa nas outras transmissões, depois eu retomo com outro assunto. Então, lembrando a todos, YouTube Nelson Braga JR, Instagram e Facebook também Nelson Braga JR. No sábado eu farei uma transmissão às 2 horas da tarde. Ela não será ao vivo, será uma filmagem do processo até aqui, então. Porém, eu estarei acompanhando ao vivo a transmissão para responder perguntas, para tirar dúvidas. Então fiquem à vontade, ok? Então, um grande abraço fraterno a todos e nos vemos. Por favor, espalhem a ideia, compartilhem, espalhem a ideia, que eu acho que vai ser um assunto bem interessante, bem legal. Até. Tchau, tchau. Bom, eu vou fazer a grisalha, mais propriamente uma verdácea. Eu estou pintando sobre folha metálica, né? Isso aqui é uma folha de cobre, que eu joguei depois vinagre em cima para ela ficar manchada. Ok? Eu estou simulando mais ou menos a técnica de pintura bizantina. Eles faziam, na verdade, a pintura com têmpera. Têmpera à base de gema de ovo. No caso aqui eu vou fazer com óleo. Então eles faziam primeiro uma pintura monocromática com tons de cinza levemente esverdeado. E depois de seco eles coloriam isso. Então é o que eu vou fazer. O tema aqui, na verdade eu peguei a figura de uma ocidental, transformei ela numa oriental e vou fazer uma coroa de flores de cerejeira, ficar temático. Ok? Para fazer essa verdácea eu vou usar branco titânio, negro de marfim e verde esmeralda. Ok? Não eram os pigmentos que eles usavam na época, com exceção do negro de marfim, sim, eles usavam. Mas eles usavam o branco de chumbo e, na verdade, para o tom esverdeado, eles misturavam um pouco de amarelo ao negro, né? Um pouco de amarelo ocre. Eu deixava o tom levemente esverdeado, ou se não, algum pigmento terroso, né? Uma terra verde. Então vamos lá. Eu estou usando para diluir a tinta o Liquin.
da Winsor e Newton. Eu vou começar pelos tons mais escuros. Deixar a tinta um pouco mais densa para cobrir mais a placa, né? Eu estou fazendo sobre MDF. Então era um método muito usado na Idade Média, né? No final da Idade Média, no período bizantino, e depois na Renascença também. Voltando a lembrar que era feito em têmpera, né? Uma tinta que era a base gema de ovo, o pigmento, vinagre e água destilada. Um pouco mais escuro as extremidades do rosto. Bom, eu estou fazendo em óleo, né? Não em têmpera. E é uma técnica que ela se aplica muito bem ao óleo, viu? Essa underpainting. É, essa pintura preparatória. Muitos pintores adotam esse método até hoje. Pintores que têm uma influência mais clássica, né? E nem sempre eles pintavam sobre a folha de ouro, na verdade, né? Então eles preparavam a madeira primeiro com gesso, aplicavam a folhação e depois pintavam. Mas às vezes também eles preparavam a tela com gesso, pintavam e daí em alguns pontos faziam a folhação com ouro, né? Então tinha essas duas maneiras. Quando a tábua era tomada muito pela camada de ouro, daí sim eles faziam toda a cobertura, a folhação com ouro e depois pintavam.
Estou usando um pincel macio, pelo de Marta. Eu vou trabalhar somente com uma escala de cinzas, esse cinza levemente esverdeado. Eu esqueci de falar para vocês, eu passei o esboço com carbono vermelho. Eu não sei se dá para perceber muito bem as linhas na filmagem. A superfície aqui você tem que controlar muito bem a pincelada, porque ela é muito lisa, né? Então tem que ir fazendo pinceladas curtas, bem localizadas, aí com a mão bem leve. O que eu pretendo fazer aqui, na verdade, é pintar. Depois eu vou cobrir a lateral daí com folha dourada mesmo, não esse cobre. E depois de seco, eu vou lixar de leve a folha dourada com bombril, esponja de... Eu tenho o hábito de falar a marca, né? Esponja de aço. E fazer uma fusão do dourado com esse tom cobre. Com uma imperfeição aqui. O ideal seria lixar, mas vai ficar. Faz de conta que ela tem uma pinta aí. Pinta charmosa. Volto a dizer que de uma certa forma eu estou criando esse rosto, né? Porque eu peguei um rosto ocidental e vou transformá-lo em um rosto oriental. Os orientais que me desculpem.
pela ousadia. Pintar é muito bom, né? Como eu disse, envolve uma certa paciência, porque você tem que ir pincelando pedacinho por pedacinho. E a tinta óleo, conforme ela vai secando, ela vai ficando um pouco transparente. Então, você vai retocando os pontos. Mas com a mão extremamente leve.
aumentar a luz da ponta do nariz. Volto a dizer que eu estou adaptando. Traços orientais. O período bizantino é interessante, porque de uma certa forma é retomada da pintura, né? Perdão, estou falando besteira, gente. Não é o bizantino. A técnica é bizantina, mas quando eu me refiro à virada da Idade Média para a Renascença, é o período gótico, que a gente divide a Idade Média em 3 períodos, né? A gente divide o período da Idade Média, ou melhor, a gente divide a Idade Média em 3 períodos. O bizantino, o românico e o gótico. Alguns dizem que é a Idade das Trevas, né? Mas tem uma riqueza cultural muito grande, viu? Então, macete para você e continuar trabalhando, pincelando e não tirar, não arrastar a camada de baixo, é bater o pincel. Então você pode ir batendo. Vai sobrepondo sem arrastar a camada de baixo. De qualquer forma, é um trabalho muito delicado. Uma fusão, né? Usando
uma estética medieval. Transformar o ocidental em oriental. Então, à medida que ele vai criando, a pintura vai criando o corpo, vai ficando mais fácil de pintar, né? Porque o óleo sobre o óleo é mais fácil do que o óleo sobre a folha. Pinceladas pequenas, bem localizadas, com bastante delicadeza. Essencialmente, tem que trabalhar de forma bem delicada mesmo. Por que pintar dessa maneira? Fazendo essa verdade, né? essa grisalha esverdeada, essa underpainting. Porque um dos maiores desafios da pintura a óleo, ou melhor, da pintura a óleo não, da pintura, do desenho, enfim, são os valores de claro e escuro. A gente tem que ficar muito atento a isso, trabalhar com muito zelo, com muito cuidado. Então aqui eu aplico bastante o recurso do esfumato.
Como eu já disse em outras oportunidades, o preto marfim é um negro, um preto muito legal de se trabalhar. Ele é muito transparente, então ele influencia muito pouco a pintura, né? Então você consegue fazer tons de cinza, escalas de cinza, com facilidade. Às vezes é até difícil escurecer com ele, né? Por exemplo, tem que pegar bastante para deixar um tiquinho escuro. É que muita gente não tem o hábito de usar o preto na pintura, né? Isso por uma herança dos impressionistas, né? Eles que desenvolveram o jeito de colorir usando mais as complementares para buscar os tons mais escuros, né? Misturando as complementares. E caiu um pouco no esquecimento o uso do negro. Tanto que tem muita gente que julga até errado, às vezes, usar o preto na pintura. E não tem nada a ver. Até o século XIX, antes do impressionismo, todo mundo usava o preto, né? O preto orgânico, na maioria das vezes, né? Que é o preto marfim. Agora, se era feito com marfim mesmo, acho que não, né? Na verdade, ele era feito com a queima de ossos, né? Agora, por que chama preto de marfim? Em alguns tratados, algumas, você vai ouvir como preto orgânico, né? Então, à medida que eu vou clareando, vou aumentando o branco e daí deixando ele mais acumulado, fundindo menos ele, para o brilho do nariz, né? Ah. Como eu já disse outras vezes, eu gosto de pintar com um único pincel. É lógico que às vezes a necessidade obriga você a usar diferentes tipos, né? Às vezes um pincel mais fino para aquele detalhe, mas eu prefiro mesmo assim quando vou fazer o detalhe usar muito a pontinha só do pincel.
Me desculpe não ficar tão tagarela, que como exige uma certa concentração, então eu esqueço de conversar com vocês. Trabalhando tudo de forma muito delicada. Como disse, o preto é muito transparente. Para ele aparecer, você tem que usar muito. Ele facilmente se perde na pintura. É bem útil para você escurecer e depois distribuir. Um lábio bem típico oriental, né? Lábio pequeno e carnudo, né? Vou colocar agora os brilhos do lábio inferior. E acaba incidindo mais luz. A maioria das vezes a luz vem de cima para baixo, né? Saturar um pouquinho mais os brilhos. À medida que ele secar um pouquinho, eu retorno e põe mais. Cuidado não arrastar. Então tem que ser muito cuidadoso, porque se você abrir buraco na pintura aqui sobre a madeira, fica feio depois para consertar, né? Agora, olha, bastante luz aqui no zigomático, né? Que é outra característica do oriental, aqui os ossos rosto bem mais largo, robusto. É importante sempre você pincelar no sentido da anatomia. Então, o arco zigomático aqui, então vou trabalhando todo ele no sentido do volume dele, né? Para ele, a pincelada induzir o olhar do
do espectador. Embora eu estou deixando bem liso, né? Tentando trabalhar com mais esfumato. Mas mesmo assim se percebe um pouco o sentido da pincelada. O legal de você aprender a trabalhar com a figura humana é que você pode criar personagens, né? Você pode criar pessoas até. Isso é legal. Né? Não necessariamente você tem que sempre fazer retratos ou usar algo real para. Então você pode intervir, pode idealizar um pouco, né, o que você está fazendo. Embora hoje a gente vive um momento do hiperrealismo, né, que é bem legal também, mas daí é outra história, né? A pintura hiperrealista está intimamente ligada com tecnologia. Então você vê aqueles pintores que pintam os poros, pinta tudo no mínimo detalhe. Se você estiver trabalhando mesmo com modelo vivo, coisa assim, você não vai conseguir enxergar a porosidade da pele no nível de detalhes que esse pessoal pinta, né? Então, a sua arte vai estar sempre atrelada à tecnologia, né? Que é uma fotografia de boa qualidade, né? Feita, na maioria das vezes, feita em estúdio, né? Com alta resolução. Eu vou mostrar para vocês aqui a foto que estou usando como referência. Eu gostei, né, do movimento do ombro, do pescoço. Então, eu estou adaptando um rosto oriental a ela. Uma foto que eu achei no Pinterest. Necessariamente não entra na questão dos direitos da foto, porque na verdade eu só estou usando ela como uma referência, né? Mas é legal. Legal fazer essa brincadeira, né?
Eu sou suspeito para falar, né? O que eu gosto mesmo é de pintar figura humana. Acho que um dos maiores desafios, né, dos temas, né? E também é fascinante, né? O ser humano. A pintura da pele é um grande desafio, né? Sempre foi para todos os pintores de todas as épocas, né? Olha, a pálpebra aqui ela é muito sutil. Muito sutil. Mencionar muito, muito leve.
cuidado. Eu poderia estar usando um tento aqui para poder dar apoio para a mão, mas daí eu acho que ia comprometer um pouco a filmagem. Sim. Se vocês conhecem tento. Tento é aquela vara com uma bola na ponta que você põe e apoia o braço, né? Apoia a mão para facilitar a pincelada mais precisa. Tudo muito levinho, tudo muito sutil. Depois vai ficar mais fácil quando for colorir, já tendo toda essa base de valores, né, de claro e escuro.
que eu falei, ó. Aqui eu dei uma bobeada e abri um buraco na pintura. Eu trabalhei com a tinta muito diluída. Então vou ter que ser cuidadoso para corrigir isso agora. Bem de leve mesmo, cama muito leve. A tinta fica muito mordente, né? Então, fui agora tentar corrigir com o dedo também, não dá. Não dá para fazer esfumato com o dedo. Tem que ser só com o pincel mesmo. Às vezes, se você quer um nível de realismo, de perfeição, você tem que esperar secar e retomar. Mas aqui não vai ser necessário toda essa... Porque depois eu vou colorir. Daí com a cor eu já faço os ajustes também que preciso. Está muito mordente. Vou tirar um pouquinho os brilhos e vou dar por encerrado hoje. Depois eu continuo. Só escurecer a íris. E terminar por hoje. Mais ou menos 1 hora de trabalho, rendeu bem.
Um pouco de brilho aqui refletido na íris. A compulsividade de pintar é difícil. Difícil parar. Um pouquinho ela aqui no... Trabalhar a parte de baixo aqui e a orelha. Bom, sempre pincelando no sentido da anatomia. O negro de marfim é um negro quente, ele é um pouco mais quente. Então é legal usar ou um azul ou um verde, no caso, como verde esmeralda, como eu estou usando, para dar uma esfriada nele. Então, perto aqui do... Eu não vou ser tão caprichoso. É de uma forma um pouco mais solta, não tão esfumado.
Eu estou usando o Liquin, mas eu diluí ele um pouco na terebentina, para ele ficar um pouco mais líquido. Ele é um médium, né? Ele agrega a tinta material e ajuda na secagem. Para a pintura, para a tinta correr um pouco mais, eu coloquei meia terebentina e o Liquin. Ó. Aqui, ó. Essa parte é bem mais simples, né? Não envolve muito detalhes, é só ir preenchendo mesmo. Presta atenção. A luz vem da esquerda para a direita. Eu vou concentrando mais a luz à minha esquerda. E Trabalho um pouco mais de sombra à medida que vai avançando para a direita.